Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Ontem o tema foi o Atlético, hoje o tema é o Cruzeiro. Ô Alexandre Simões, a vitória celeste no Clássico, ela minimizou problemas que eram vistos no Cruzeiro inicialmente na temporada? Ela é aquela vitória do a partir de agora tá tudo certo, ou tem muita coisa ainda a ser ajustada nesse primeiro momento, Simões? Olha, ô Cirilo, eu acho que assim, né, o que estava errado, a gente precisa pegar um lado também. Por exemplo, eu critiquei muito o Palácios no primeiro jogo contra o Vila, né? Acho que todo mundo achou ruim, né? O Palácios como zagueiro. Eu acho que até o Palácios não gostou. Mas a gente percebe que o Larcamon não utilizou mais. Foi um momento de emergência e de urgência ali, que ele não queria contar com o Zé Ivaldo, né? A questão do Marlon sendo o terceiro zagueiro, ele não tinha esse cara. E chegou ontem, né? Então deve estrear daqui um tempinho, né? O argentino, o Vidalba, né? Aí a gente pega opções ofensivas, né? Ele perdeu o Veron, o Wesley tá machucado, o Rafael Elias tá machucado, o Vital tá voltando agora. Mas tá não machucado. É esse cara de lado, né? No meio, ele não tinha, o Romero chegou, fez até o jogo treino contra o Itabirito, mas não jogou as duas primeiras, só foi jogar no Clássico. Então, além de ser um início de trabalho, é ainda um início de trabalho com um time todo remendado. Então, quer dizer, a gente ainda não teve a noção exata do que será o Cruzeiro do Larcamon. Até porque eu acredito que ainda vão chegar mais reforços ainda, né? Tem o Cifuentes, né? Já engatilhado, e eu acho que de repente não pare por aí. E o Vidalba já chegou? O Vidalba já chegou, e eu acho que pode vir mais um atacante, pelo menos, para o Cruzeiro. Então, o Ramiro não estreou na temporada ainda, e estava no banco no Clássico, né? O Ramiro. Então, quer dizer, é uma situação que a gente ainda não teve a noção exata do que é o Cruzeiro do Larcamon. A certeza que a gente tem é de que aí o resultado do Clássico tira a pressão totalmente, né? Até porque, não só por ter vencido, mas por ter vencido jogando melhor, e pelo que o Lucas Silva disse lá no programa do Roger Flores na segunda noite, né? Que ali com 15 minutos, eu e o Léo, a gente acha até que foi na parada do Zarate, da lesão do Zarate. Foi, o Zarate machucou aos 14. Que o Larcamon chamou a turma e mudou a maneira do Cruzeiro jogar, e coincide exatamente com o que o Léo e o Edu colocaram. O Cruzeiro ali por 15, 20 minutos, equilibrou o Atlético foi, depois equilibrou o jogo e passou a comandar o jogo. Então, uma participação ativa do treinador na mudança de jogo do time e na vitória. Principal ponto, Léo, da vitória celeste no Clássico, na sua visão, tem a ver com isso citado pelo Simões? É a tranquilidade, é o respiro, é a calma para se fazer essas transformações de um novo Cruzeiro? Ou, tecnicamente, você que comentou o Clássico já enxergou grandes mudanças que foram corrigidas no comparativo com os primeiros jogos? Não, Cirilo, a grande mudança do jogo é que o Cruzeiro enfrentou um adversário muito diferente do que os anteriores, né? O Cruzeiro enfrentou um adversário, o Cruzeiro encarou um Atlético que queria ter a bola e que queria jogar contra o Cruzeiro. Nas partidas anteriores, o Cruzeiro até teve um determinado momento ali, principalmente depois da expulsão do Gasolina contra o Atlético, que o Atlético foi mandar, ficou com a bola, mas eram características e jogos diferentes. E neste jogo, eu acho que o Larcamon foi muito inteligente desde o início, e ele colocou, sim, a sua marca, ele foi corajoso, porque ele poderia ter escalado um Cruzeiro um pouco mais defensivo, já que o Atlético estava jogando em casa, só com a torcida dele. O Atlético tem um time tecnicamente superior, mas não. Ele não abriu mão da ideia dele de jogo. Ele permaneceu jogando da mesma maneira que ele começou o campeonato, e ainda é cedo. E pelo fato de ter ganhado o jogo, pelo fato de ter tido uma boa leitura durante o jogo, ter feito boas alterações, não só ter conquistado a vitória, mas ter tido uma boa postura durante o jogo, que dá uma grande esperança de que esse Cruzeiro pode ser muito bom em 2024. Porque se o Larcamon for este treinador mesmo, de uma ótima leitura de jogo, de preparação de jogo, de uma grande virtude, porque não basta simplesmente entender de futebol, e principalmente treinadores mais jovens, como é a categoria do Larcamon, treinadores que a gente... treinadores modernos, se não tiver a capacidade de passar isso para os seus jogadores. O cara pode ser o melhor entendedor de jogo e de futebol, estudioso, mas se ele não tiver qualidade em passar para os seus atletas o que eles devem fazer, se ele não conseguir convencer os seus atletas
do que eles têm que fazer, se ele não conseguir liderar os seus atletas, de nada adianta ser um profundo entendedor de futebol. Então, ainda é cedo para colocar o Larcamón como a gente coloca o Pesolano, que teve um grande trabalho no Cruzeiro, como eu coloco o Pepa, porque acho que o Pepa fazia um ótimo trabalho no Cruzeiro, não era culpa dele se os caras perdiam os gols. Eu acho que aí é mérito, inclusive, da direção do Cruzeiro e da análise de desempenho para buscar os treinadores. Gosto muito do início do Larcamón, acho que ele foi muito feliz no Clássico, mas o Cruzeiro precisa continuar se reforçando. E, Cirilo, eu olhei aqui até para dar o crédito. No Instagram do Baú do Cruzeiro, Matheus Baú o Baú do Cruzeiro, inclusive colocou o Simões hoje lá, falando numa participação no podcast. Eles colocaram aqui, eu tenho falado isso, o Vidalba, $400 mil. O Romero, $800 mil. O Dineno, $1 milhão. Aí veio o Rafa Silva, foi livre, o Zé Ivaldo, o Léo Aragão e o Veron por empréstimo. O Cruzeiro gastou R$11 milhões até agora. Foram boas as contratações? Parece que sim, né? O Zé Ivaldo, bom, entrou, virou titular. O Dineno é um jogador titular hoje. O Vidalba acho que tem potencial para ser titular, mas deu um grande azar com o Gabriel Veron. Tô dizendo isso por quê? Porque o Cruzeiro precisa contratar um outro jogador para ali. O Cruzeiro ainda precisa contratar atacante de velocidade, qualificar mais o seu ataque. Para a defesa, me parece que agora as coisas estão bem encaixadas, porque o Zé Ivaldo chegou, o Vidalba está chegando, o Cifuentes está para chegar, o Ramiro está voltando para o time, o João Marcelo virou uma realidade na defesa, o Cruzeiro tem bons laterais, beleza. Agora, do meio campo para frente, ainda acho que o Cruzeiro precisa e provavelmente vai se qualificar. Ô Simões, com o Vidalba confirmado e o Cifuentes a se confirmar, tá bom pro Cruzeiro pro primeiro momento ou você tá na linha de pensamento do Léo Figueiredo, precisa de mais? O Cirilo, talvez um primeiro volante, tá? Mas olha só, o Cruzeiro tem Romero, Lucas Silva, Ramiro, Japa, tem um potencial Machado. absurdo, Machado e Ian Lucas. Então quer dizer, volante, o que era uma carência no ano passado, por causa de lesões, de tudo, tem de sobra, né? Tem o Matheus Pereira, que é a estrela da companhia, e parece que vai testar o Vital como o reserva dele. Eu acho que merece mais uma chance. Não, é um jogador que tem... O Vital, ele precisa de regularidade. E de explodir, né? De acontecer. A gente sabe que o Vital sabe jogar bola. A gente já viu, inclusive, no Cruzeiro. O Vital tem um momento muito bom. Mas ele precisa de regularidade. E aí, eu acho que um atacante a mais, com essa incerteza de Wesley. Mas, de toda forma, é um grupo que vai sendo formado e fortalecido para encarar uma temporada complicada.